Olá, aqui é o professor Cristiano de novo e a gente está junto aqui para conversar mais um pouco sobre geometria plana, né? Para isso eu vou precisar falar sobre a unidade de grau. Para isso eu fiz um resumo aqui mostrando como surgiu o grau, que é uma unidade que a gente vai usar bastante, né? Então vamos discutir um pouco sobre o surgimento do grau na circunferência. Os povos antigos, milhares de anos antes de Cristo, viviam quase exclusivamente do cultivo da terra para determinar os melhores períodos de plantio e colheita. Eles se guiavam pelo movimento dos astros no céu. Assim, da necessidade de estudar o movimento do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, surgiu uma das mais antigas ciências, a astronomia. Para o desenvolvimento da astronomia, os conhecimentos da geometria plana eram essenciais. Assim, estudando o movimento dos corpos celestes, os sábios acabaram descobrindo muitas propriedades dos ângulos, dos triângulos e de outras figuras geométricas. Um desses sábios foi o grego conhecido como Hiparco de Niceia, que viveu por volta de 180 a 125 anos antes de Cristo. Hiparco foi um astrônomo grego, construtor de máquinas, exímio cartógrafo e matemático da escola de Alexandria, nascido na cidade de Niceia, hoje Iznik, na atual Turquia. É considerado por muitos o pai da trigonometria moderna, pois na segunda metade do século II escreveu um tratado composto de 12 livros, construindo talvez a primeira tabela trigonométrica da história. Hiparco desenvolveu esses cálculos para aplicá-los em seus estudos sobre astronomia. Na época, acreditava-se que o Sol, a Lua e os planetas movimentavam-se sobre uma circunferência cujo centro era a Terra. Assim, percebendo a necessidade de medir uma circunferência e seus arcos, Hiparco dividiu em 360 partes iguais, criando a unidade que conhecemos até hoje como grau. Não se sabe com certeza se ele foi o primeiro a fazer isso, mas os registros históricos apontam que sim. Muito provavelmente ele foi influenciado pelos conhecimentos dos babilônios, que contavam o ano como um período de 360 dias, com 12 meses e 30 dias cada. Vou falar um pouco sobre ângulos na circunferência agora, que esse seria basicamente o tema da nossa aula, né? Para falar sobre ângulos na circunferência, eu coloquei 3 casos aqui que eu vou começar com eles. Existe o ângulo central, ângulo inscrito e ângulo de segmento. Vou mostrar cada um deles e vou explicar como funcionam as suas formas. Começando pelo ângulo central, por que ele recebe esse nome na geometria plana, né? Porque é um ângulo que é determinado a partir do centro da circunferência. Então aquele ângulo que está no centro da circunferência ele é chamado de ângulo central. Você viu? Esse ângulo alfa ele é formado por duas semirretas que se cruzam no ponto O. Lembrando que o ponto O ele é o centro da circunferência. Então qual é o nome que eu dou para ele? Ângulo central. Qual é o valor de um ângulo central na circunferência? O ângulo central, por definição, ele tem a mesma medida do seu arco correspondente. O que é o arco correspondente? Imagine que o ângulo alfa aqui, ó, que está alicerçado no centro, ele é uma lanterna. Quando eu acendo ele, ele ilumina essa parte da circunferência que vai de AB, que a gente chama de arco. Então AB aqui é o arco correspondente a alfa, que é essa medida aqui, ó. Vou destacar na figura, tudo bem? Como que a gente escreve o arco AB na geometria? Arco AB, quer dizer, é uma medida que está sendo posicionada de A a B, medida sobre a circunferência. Quanto vale o ângulo alfa? Ele sempre tem a mesma medida do seu arco correspondente. Um exemplo, se o arco aqui AB vale 100 graus, o ângulo central também vale 100 graus. Se o ângulo central tiver valor de 50 graus, o seu arco correspondente também vale 50 graus. Então, o ângulo central e arco correspondente têm sempre a mesma medida. Vamos falar um pouco agora sobre ângulo inscrito, né? O que é um ângulo inscrito? É um ângulo que ele foi criado sobre a circunferência. Eu peguei duas semirretas aqui que se cruzam sobre a superfície da circunferência. Por isso que ele recebe o nome de inscrito. Ele está sobre a circunferência. Quanto vale esse ângulo inscrito em relação ao seu arco correspondente? Ó? Quem que é o arco correspondente de alfa? AB. O ângulo inscrito sempre vale, por definição, a metade do seu arco correspondente, ou seja, alfa vale o seu arco dividido por 2.
Então, se o ângulo inscrito vale a metade do seu arco correspondente, o arco correspondente, por sua vez, vale o dobro do ângulo inscrito. Vou dar um exemplo. Se esse ângulo valer 200 graus, quanto que vale o inscrito? 100. Ele vale 100 para metade. Se esse ângulo inscrito valer 30 graus, quanto mede o seu arco correspondente? O dobro. Tudo bem? Vale 60 graus. Tá joia? Ângulo inscrito vale a metade do arco e o arco vale o dobro do ângulo inscrito. Então vale sempre essa relação de proporção. Vamos falar agora um pouco sobre ângulo de segmento. O que é isso? O ângulo de segmento é esse ângulo aqui, ó, formado entre essas duas retas aqui. Ele é formado por uma corda que cruza exatamente sobre uma tangente. Então, tangente e corda, elas se cruzam sobre a circunferência. A distância entre a corda e a tangente forma esse ângulo alfa, que é chamado de ângulo de segmento. Ele, por sua vez, tem a mesma definição do ângulo inscrito. Esse ângulo de segmento, ele sempre vale a metade do seu arco correspondente. Quem que é o arco correspondente aqui, ó? Vamos destacar isso, ó, na circunferência. Essa distância que vai de A a B. Ou seja, esse ângulo de segmento, ele vale o arco AB dividido por 2. Tá joia? Bom, ainda falando sobre casos, né, de ângulos na circunferência, eu vou destacar mais 3 casos aqui que são importantes. O ângulo que é interno, o ângulo de determinação externa e o tal do quadrilátero inscritível na circunferência. Vamos começar aqui pelo ângulo interno. A gente chama isso também de ângulo excêntrico interior, né? Aparece às vezes nos livros com esse nome. Ângulo interno ou excêntrico interior é exatamente essa figura. O que é o ângulo interno? É um ângulo que nasce pelo cruzamento de duas retas secantes que se cruzam dentro da circunferência. Só que esse ponto P, ele não é o centro, porque se ele for o centro, a gente volta naquele caso de ângulo central. Então esse ponto é qualquer posição interna menos o centro da circunferência. Tudo bem? Qual que é a propriedade que define quanto vale esse ângulo interno aqui? Ele sempre tem o valor do seu arco correspondente mais o ângulo oposto a ele, né? Seria o arco oposto a ele. Então esse ângulo interno, ele define 2 arcos. Um que está à sua frente, que é seu arco correspondente, e o que está em lado contrário. Então ele define basicamente 2 ângulos, porque esse ângulo aqui pode aparecer aqui também, porque ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais. Então basicamente ele define 2 arcos correspondentes, um que está à sua frente e o que está no lado oposto a ele, tudo bem? Qual seria o valor desse ângulo alfa, desse ângulo interno? Ele vale a medida do arco correspondente, AB, mais o seu arco oposto, que seria CD, dividido por 2. Então ele é a média da soma desses 2 arcos, o que está à frente e o que está no lado oposto a ele, tudo bem? É assim que eu vou definir esse ângulo interno. Segundo caso aqui, o ângulo externo, né? Às vezes ele não está na parte interna, ele está na parte externa. Esse ângulo aqui, ele é formado por 2 retas que se cruzam fora da circunferência, por isso que ele é falado de ângulo externo, porque ele está fora da circunferência, tudo bem? Esse ângulo aqui, por sua vez, ele define 2 arcos. Quais seriam eles? Ele define um arco correspondente a B, que é um arco maior, e também define um arco CD, que é um arco menor. Então esse ângulo, ele projeta 2 arcos correspondentes, um maior e um menor. Como que eu vou definir o valor dele aqui na circunferência? É sempre a medida do seu maior arco correspondente menos a medida do seu menor arco correspondente dividido por 2. Eu pego o maior arco, subtraio do menor, divido por 2, eu vou conseguir definir esse arco, esse ângulo externo que eu chamei de alfa. Tudo bem? Arco maior menos arco menor dividido por 2. Terceiro caso, né? Quadrilátero inscritível. O que é isso? É quando eu coloco uma figura de 4 lados dentro de uma circunferência. Inscritível quer dizer, ela foi colocada dentro de uma figura circular. Tudo bem? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá meu quadrilátero. Quantos ângulos internos você consegue ver nele? 1, 2, 3, 4. Todo quadrilátero vai ter 4 ângulos internos, perdão. O que a definição fala sobre eles? A soma de 2 ângulos opostos são sempre iguais a 180 graus. Se eu pegar aqui o ângulo alfa e somar com o seu oposto beta,
a soma dá sempre 180 graus. Isso é uma característica dos quadriláteros quando colocado dentro de uma circunferência. O mesmo vale para os outros dois. Θ e gama, se eu somar esses dois outros ângulos, a soma dá 180. Então a regra, a propriedade que você tem que gravar aqui, nesse quadrilátero, a soma de dois ângulos opostos dá sempre 180. A soma de dois ângulos opostos dá sempre 180. Tanto que se eu somar esses quatro ângulos, vai dar quanto? 360, ou seja, a soma dos quatro ângulos é a própria circunferência. Tudo bem? Seria importante agora falar sobre exercício, né? Como que eu vou aplicar todas aquelas regras que a gente viu de forma prática. Coloquei um exercício para a gente exercitar esse conhecimento. Um exercício bem básico, ó. Calcule o valor de alfa em cada figura abaixo. Então na figura alfa aqui eu coloquei um ângulo interno alfa, dois arcos aqui de 105 e 25 graus. Ele quer saber quanto vale esse ângulo interno. Esse é aquele caso do ângulo interno, aquele caso que eu chamei de ângulo excêntrico interior, né? Esse ponto, obviamente, ele não é o centro. Como é que eu defino o valor de alfa nesse caso? Esse é o grande truque. Eu vou pegar a soma dos dois arcos correspondentes. Não sei se você lembra que quando o ângulo é interno ele projeta dois arcos, um arco correspondente à frente e um no lado contrário. O que eu faço? Eu somo os dois arcos e divido por 2, tudo bem? 105 mais 25 vai dar um total de 130 graus. Se eu dividir por 2, eu vou encontrar quanto? 65 graus. Esse seria o valor do ângulo interno alfa, tudo bem? Aqui não sei se deu para enxergar, né? Mas aqui seria um ângulo de 65, tudo bem? Que é 130 dividido por 2. Esse aqui é um dos ângulos que eu citei lá no início, que é o tal do ângulo inscrito. Lembra disso? Aquele ângulo que ele é criado sobre a superfície da circunferência. Quanto vale esse ângulo inscrito? Em função do seu arco correspondente, que vale 90 graus. Ele sempre vale a metade. Lembra disso ou não? É só pegar o arco correspondente, que é aquele que está à sua frente, e dividir por 2. Isso vai dar exatamente o quê? 45 graus. Tudo bem? Tem mais duas figuras aqui, né, para a gente poder trabalhar ainda com ângulos na circunferência, que é o caso C e D, né? Vamos começar aqui, ó, pelo caso C, tentando definir nosso ângulo alfa. Se você lembrar, esse aqui é um ângulo externo, aquele que está fora da figura, né? Se você se recordar bem da forma, como é que eu defini o valor de alfa? Qual é a propriedade? É o maior arco correspondente que ele projeta, menos o menor ângulo projetado, não é isso? O maior menos o menor dividido por 2. Então, como que eu vou definir o alfa? Pego o maior arco, que é esse aqui, ó. Que é um arco de 130, menos 50 graus, que é o menor dividido por 2. O menor está aqui, ó. Maior menos o menor dividido por 2. Aí é só fazer a subtração. 130 menos 50, eu vou ter 80 graus. Se eu dividir por 2... eu vou determinar 40 para alfa, tudo bem? Então está definido. Maior medida menos a menor dividido por 2. Uma regra bem fácil de guardar. O exercício D, que é uma outra situação, é o tal do ângulo central. Lembra? Aquele ângulo que é determinado a partir do centro. No caso aqui o ponto O é uma representação de centro da circunferência. O alfa, ele tem o seu arco correspondente. Lembra que no caso aqui vale 100 graus. Qual seria o valor de alfa? É só lembrar da propriedade, né? Todo ângulo central tem a mesma medida do seu arco correspondente. Então ele vale 100 graus. Lembra? Arco correspondente e central tem a mesma medida nesse caso. Tenho mais dois exercícios aqui para conversar com vocês, né? Que é o exercício E e o F, né? Basicamente, esses dois exercícios eles falam sobre quadrilátero inscritível, né? Aquele quadrilátero que é colocado dentro da circunferência. Aqui é um caso típico, né? Uma figura de quatro lados colocado dentro de uma circunferência. É inscritível porque os quatro vértices do quadrilátero tocam obrigatoriamente circunferência. Como que eu vou definir o valor de alfa?
A regra é sempre simples, né? Aquela propriedade que eu já disse para vocês. A soma de dois ângulos opostos dá sempre 180 graus. Então, se eu pegar o ângulo alfa e somar com 100, essa soma sempre vai dar 180. Isso é uma característica desse tipo de figura quando colocado dentro de circunferência. Soma de dois ângulos opostos dá sempre 180. A gente chama isso em geometria de ângulos suplementares, né? Automaticamente eu vou ter alfa igual a 180 menos 100 graus. Alfa vai ser igual a 80 graus. Está definido o meu primeiro ângulo alfa no exercício E. Tudo bem? Vamos pensar agora na situação F, né? De novo eu tenho um quadrilátero dentro de uma circunferência. Deu para perceber? Essa figura tem 1, 2, 3, 4. Então é um quadrilátero e tem um ângulo alfa projetado na parte externa do quadrilátero, ou seja, na parte de fora, né? Como que eu vou definir? Eu vou usar a seguinte característica. Soma de dois ângulos opostos dá sempre 180 graus. Essa regra continua valendo porque isso aqui é um quadrilátero. Tudo bem? Ó, uma figura de 1, 2, 3 e 4 lados. Tudo bem? Um quadrilátero. Quem que seria o ângulo oposto a 150? Seria isso que eu estou marcando em vermelho. A soma dos dois tem que sempre dar 180 por regra. 150 para 180, está faltando aqui 30 graus, né? Dá para deduzir, ó. A soma dos dois tem que dar 180. Se um vale 150, o outro é o que falta para atingir 180. Quando eu olho agora esses dois ângulos aqui, ó, o ângulo 30 graus que eu defini e o ângulo alfa que está do lado, eles são ângulos adjacentes, está um grudado no outro. Aqui lembra basicamente esses dois ângulos meia circunferência, dá para perceber? Que os dois juntos lembram 180 graus. Então, se eu somar alfa mais 30, a soma tem que dar 180, porque eles são ângulos que lembram meia circunferência, então 180 graus. Alfa seria igual a 180 menos 30, alfa vai ser igual a 150 graus. Está definido de novo o meu ângulo alfa usando as nossas propriedades. Bom, aqui eu tenho um segundo exercício um pouquinho mais complexo que os anteriores, né? Ele fala aqui com os dados da figura abaixo, que é essa figura que eu desenhei, ele pede para encontrar o valor de x. Obviamente, x aqui é um ângulo interno dessa figura, né? Aqui, se você olhar, tem várias situações, né? O ponto O sempre é a representação de centro da circunferência. Então, eu tenho um ângulo central que vale 120 graus, porque O é o centro. E eu tenho um ângulo inscrito, que é o ângulo x, tudo bem? Então, eu tenho dois ângulos colocados sobre uma mesma circunferência. Vamos tentar definir o x usando essas informações. Primeiro, se o ângulo central vale 120 graus, quanto que vale o seu arco correspondente? Vocês lembram dessa propriedade? Ângulo central e o arco correspondente, eles têm sempre a mesma medida. Então, esse arco aqui, ó, AB, ele vale 120 graus. Então, eu posso colocar aqui que o meu arco AB vale 120 graus. Isso aqui é uma primeira definição. Tá lembrado? Posso trabalhar em cima da figura, porque geometria é uma ciência visual. Agora, vamos pensar no ângulo x. Se você olhar, esse 120 graus, que é esse arco AB, ele também é arco o quê? Correspondente de x, não é isso? O x projeta o seu arco correspondente, mas que tipo de ângulo que é esse? Esse é o tal do ângulo inscrito, porque ele é fruto de um cruzamento de duas retas que se cruzam sobre a circunferência. Então, vamos analisar uma segunda possibilidade. O x seria o quê? A medida do seu arco correspondente, vamos lembrar da fórmula, dividido por 2. Isso é um caso de ângulo inscrito. Lembra? Ó? O ângulo inscrito aqui no caso, ele projeta o mesmo arco. Então, qual seria o valor de x? Seria 120 graus, lembrando que o arco AB aqui, ó, vale 120. Se eu dividir por 2, eu vou encontrar o quê? 60 graus. Está definido o valor do ângulo inscrito x. Bom, estou aqui para um terceiro e último exercício para a gente trabalhar ainda com ângulos na circunferência, né? Dá uma olhadinha nessa questão que eu achei na internet, ó. Seja a circunferência de centro O, representada na figura abaixo, né? Por esse desenho que eu criei, e ele pergunta qual é o valor do ângulo alfa nessa figura, que é esse ângulo aqui, ó, colocado nessa posição. Então eu tenho um ângulo aqui, ó, de 100 graus, que ele está no centro O, né? Porque ele diz que o ponto O é o centro. Então 100 graus seria um ângulo central, né?
tem um ângulo aqui, ó, de 20 graus projetado e vamos tentar com essas medidas definir o alfa, usando todo aquele conhecimento que a gente tem sobre ângulos nas figuras circulares. Bom, eu penso assim, ó, se esse ângulo aqui é central, esse ângulo central ele tem um arco correspondente, que seria esse aqui, ó, que eu vou destacar na figura para ficar bem fácil entender, né? Todo ângulo central ele tem a mesma medida do seu arco correspondente, que é o que eu marquei em vermelho. Então esse arco correspondente ele vale 100 graus, que por propriedade ele tem que ter o mesmo valor do ângulo central. Ângulo central e arco correspondente são sempre iguais, idênticos, tudo bem? Agora olha só que interessante, eu tenho aqui, ó, um ângulo que eu vou marcar aqui, ó, inscrito. Vou marcar com duas referências aqui, tudo bem? Esse ângulo inscrito aqui, que está sem valor, ele também é definido por esse arco aqui, deu para perceber ou não? Esse aqui é o ângulo correspondente ao nosso ângulo inscrito. Quanto que vale esse ângulo inscrito em função do seu arco correspondente? Ele vale sempre a metade, lembra? Então, se esse ângulo aqui é de 100 graus, o inscrito tem que valer a metade, por regra. Estou fazendo uma resolução na própria figura, uma dedução óbvia. Agora, vamos lá. Se você dá uma olhadinha aqui, ó, eu estou criando um outro ângulo em vermelho aqui, não sei se você percebe que aqui no centro dá para formar um pequeno triângulo, não dá? Existe uma regra sobre triângulos que diz o seguinte, a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo dá sempre 180 graus. Isso é a famosa lei angular de Thales, né? O primeiro matemático que provou essa relação. Então a soma desses três aqui tem que dar 180, então 100 mais 20... dá 120. Para 180 graus vai faltar quanto? 60 graus. Tudo bem? A lei angular de Thales diz que a soma dos três tem que dar 180. Isso é uma regra que vale para todos os triângulos, tudo bem? Tem um ângulo aqui de 60 graus. Olha que interessante. Oposto a ele tem outro. Existe uma regra na geometria que diz que os ângulos que são opostos pelo mesmo vértice, eles são sempre congruentes, ou seja, eles são iguais. Isso aqui vale 60 graus, o seu oposto tem que ter a mesma medida, tem que valer 60. Isso é uma regra para os ângulos. Ângulos opostos pelo mesmo vértice são sempre iguais. Agora que eu tenho um ângulo de 60 graus, eu consigo visualizar um outro triângulo aqui, onde o alfa faz parte desse triângulo, percebeu? Num triângulo eu vou aplicar de novo a lei angular de Thales, que diz que a soma dos três dá sempre 180 graus, ó. Tudo bem? Soma dos três ângulos sempre igual a 180. Alfa aqui seria igual a 180. 60 mais 50 vai dar 110 graus. Vai para lá, negativo. 180 menos 110 vai dar 70 graus. Então eu chego à conclusão que esse ângulo aqui vale exatamente 70 graus. Tudo bem? Eu vou parar por aqui. Eu peço para vocês se inscreverem no meu canal e a gente se encontra até numa próxima aula.